amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada vida, em cada coração, que você possa ser cheio, que você possa ser impactado, que você possa sentir a presença do Espírito Santo de Deus aí aonde você está. Aleluia. Que você possa ser impactado pelo que Deus tem para fazer na tua vida, na tua casa, no teu ministério, na tua família, a partir dessa noite. Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida. Deus tem grandes coisas para fazer na vida de cada um de nós, de cada um que está ouvindo essa live, de cada um que está aí do outro lado da telinha, que está aí na sua casa. Deus tem muita coisa para fazer na nossa vida, e eu tenho certeza que Ele vai falar grandemente aos nossos corações. Eu tenho certeza que Ele vai manifestar a tua glória, vai manifestar do seu poder, vai nos encher da tua presença. Eu tenho certeza que nós vamos continuar sendo impactados pela glória e pelo poder de Deus. Nós estamos em isolamento social, mas nós não estamos isolados de Deus. Eu sempre digo isso e eu gosto de sempre frisar isso, porque Deus, Ele sempre está no controle das nossas vidas. Deus está cuidando de nós, irmãos. Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando de você, nos mínimos detalhes, de tudo aquilo que nós precisamos, de tudo aquilo que nós necessitamos. Deus está cuidando de nós. Eu quero meditar com você alguns minutos na palavra de Deus, aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração nessa noite, e eu quero ser fiel à voz do Espírito Santo de Deus. Aquilo que Deus falou comigo, eu quero passar para você essa noite. Aquilo que o Espírito Santo ministrou no meu coração, Ele vai ministrar no teu coração aí aonde você está nesse momento. Talvez você está assistindo essa live, você está dizendo assim: eu necessito de uma resposta, eu necessito de uma palavra, eu necessito ouvir alguma coisa, eu preciso de um norte para o meu caminho, eu preciso de uma palavra que venha ao encontro do que eu estou passando. Deus marcou esse dia, essa hora e esse momento para que você pudesse obter as respostas que você vem buscar. A palavra de Deus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, conhecido também como Levi, no capítulo de número 15, versículo de número 21 ao versículo de número 28. Você que tem um exemplar da Bíblia Sagrada aí na sua casa, ou você que tem aí no aplicativo do celular, vamos fazer a leitura juntos. Eu quero convidar você a fazer a leitura comigo. Diz assim a palavra do Senhor: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela: porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé,
seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Aleluia. Nós vemos aqui que o livro de Mateus, ele nos apresenta um texto no mínimo curioso. Trata-se da história de uma mulher cujos detalhes pessoais não são mencionados nas escrituras, senão apenas que tinha uma filha. Não é mencionado se ela era viúva, mãe solteira, casada, divorciada, meretriz, nem nada. Apenas a sua origem fenícia, o que nos leva a concluir que não era judia. O texto também descreve a sua situação aterrorizante. Sua filha estava endemoniada. Ela certamente já havia apelado para os deuses pagãos, mas sem sucesso algum. Com certeza havia ouvido falar do bom mestre que andava pela região de Tiro e de Sidom, fazendo milagres de toda sorte, aos quais ali em Tiro e em Sidom muitas pessoas eram curadas, muitas pessoas eram libertas, e como a Bíblia diz, não foram mencionadas na sua totalidade, mas não foram descritas todas as curas que Jesus fez, mas apenas uma amostra de algumas coisas que Jesus fez. Então, aquela mulher deve ter ouvido muito mais, deve ter visto muito mais, deve ter acompanhado muito mais do ministério e da cura de Jesus. A mulher, ela não era filha de Abraão e nem prosélita do judaísmo, mas ela tinha algumas qualidades espirituais que muitos judeus não tinham, que era fé viva e eficaz. Essa mulher, ela não vivia uma religiosidade. Essa mulher, ela não vivia algo religioso. Essa mulher, ela nem sequer, pelo que a Bíblia nos mostra, servia ao Deus vivo. Com certeza ela já tinha levado a filha dela em vários lugares para deuses pagãos, apresentada para deuses daquele lugar. Essa mulher, ela já vinha apresentando a filha e não tinha êxito nenhum. Não tinha nada que era eficaz. Porém ela vai até Jesus com uma fé viva, com uma fé eficaz, e usando poucas palavras, essa mulher consegue atrair a atenção de Jesus. De que maneira alguém pode deixar aquela pobre mulher embora sem o seu milagre? Se ela consegue chamar a atenção de Jesus, se ela consegue chamar a atenção do mestre para ela, quando Jesus chega até ela, Jesus chega impulsionado pelos discípulos e diz: olha, não é lícito dar os pães dos filhos aos cachorros. E ela chama a atenção de Jesus quando ela olha e diz assim: mas os cachorros comem dos restos que os donos derrubam da mesa. Isso chama a atenção de Jesus, e Jesus não pode deixar essa mulher embora sem receber um milagre. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Sabe o que eu quero que você entenda essa noite? Sabe o que eu quero que você tenha guardado no teu coração essa noite? Para você a todo instante chamar a atenção de Jesus para você. Você precisa, não sei de que forma, não sei se é através da tua adoração, não sei se é através do teu glória a Deus, não sei se é através das suas línguas estranhas, não sei se é através do seu choro, mas você precisa chamar a atenção de Jesus para você essa noite. O milagre dessa mulher começa quando ela chama a atenção de Jesus. Tinha muita gente, muitas pessoas gritando, e ela era mais uma gritando atrás de Jesus, mais uma precisando de um milagre. Imagine aí, conjecture na tua mente uma mãe desesperada. Conjecture aí na tua mente uma mãe inconformada com a situação da filha. Era essa mulher que estava indo
e gritando atrás de Jesus. Era essa mulher que estava ali e a todo tempo estava dizendo para Jesus: filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está endemoniada, a minha filha está numa situação precária. Essa mulher vinha atrás de Jesus incessantemente. Porém essa mulher, ela está ali fazendo barulho como tantas outras estavam. Ela estava gritando porque não é que o coração dela estava reconhecendo Jesus como filho de Davi, diferente do cego Bartimeu. Não é que o coração dela estava dizendo para ela que ele era um Deus, não. Ela estava usando essas palavras para que ela pudesse chamar a atenção de Jesus de qualquer forma, para a situação que ela estava passando. Eu não preciso de um Jesus, eu preciso de um milagre. Jesus não é chamado a atenção nesse momento por isso, porque muitas vezes nós conhecemos as pessoas exteriormente, mas Jesus conhece as pessoas interiormente. Jesus, ele sabe o que está dentro de cada ser humano, de cada coração. Jesus conhece a intenção do teu coração. Jesus sabe das vezes que você chorou de verdade e das vezes que você quis colocá-lo na parede. Mas para chamar a atenção de Jesus, essa mulher ela só conseguiu chamar a atenção de Jesus no momento em que o discípulo diz: essa mulher está importunando nós, mestre, vai lá, fala para ela se calar. Os discípulos pedem para Jesus: está muito difícil andar com essa mulher gritando atrás, faz alguma coisa lá para nós, Jesus, dá uma mãozinha. E Jesus, ele vai até a mulher e ele olha e diz assim: vou dar um basta nela. Não é lícito dar aos cães o pão que é dos filhos, não posso tirar deles. Aí ela chama a atenção de Jesus, porque aí ela olha para Jesus e diz assim: mas Senhor, eu sou fenícia, sou cananeia, Senhor, eu não sirvo ao Deus dos judeus, porém Senhor, mesmo não servindo, os cães que estão debaixo da mesa dos senhores, na hora que eles estão comendo, o restinho que cai eles comem. Eu não quero que o Senhor me dê o pão inteiro, pelo menos um pedacinho, Senhor, pelo menos a migalha. E isso chama a atenção de Jesus. Sabe o que eu quero dizer para você essa noite? Chame a atenção de Jesus essa noite. Chame a atenção dele. Faça como essa mulher, enquanto ela estava chamando a atenção de Jesus de qualquer jeito, por causa de uma causa, Jesus não estava nem aí. Mas quando ela entra no íntimo, nós aprendemos algumas lições espirituais com essa mulher, algumas atitudes dela que nos ensina muitas coisas. A primeira atitude dessa mulher, que me ensina muita coisa, é que ela ouviu e creu. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela não duvidou, mas ela creu em tudo quanto ela tinha ouvido. Ela acreditou, mesmo ela não indo lá buscar Jesus de coração, ela estava indo lá buscar um milagre. Ela acreditou que ele podia fazer um milagre. Quando ela ouviu de Jesus, quando ela ouviu falar deste homem, mesmo não servindo a ele, mesmo não querendo servir a ele, mesmo servindo a outros deuses, ela ouviu e ela creu que Jesus podia fazer o milagre. Ela acreditou.
Muitas pessoas, quando ouvem algo a respeito de Jesus, logo duvidam. Será que é verdade? Será que ele muda mesmo? Isso é verdade. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Creia em tudo aquilo que temos ouvido sobre Jesus, pois somente Ele tem a palavra de vida eterna. Creia na palavra. É a palavra que cura, é a palavra que liberta, é a palavra que transforma, é a palavra que faz milagre. Aleluia. Ela ouviu e creu no que? Na palavra. Na palavra. Nós temos que ouvir e crer na palavra. Eu não canso de falar, irmãos. Muitas vezes nós cremos em tanta coisa. Cremos nas mensagens do YouTube. Cremos no fulano da teologia do fulano de tal. Cremos no o que o fulano de tal está falando, e não cremos na palavra de Deus. Nós temos que crer na palavra de Deus. A verdadeira revelação para a tua e para a minha vida está aqui, na palavra de Deus. O milagre vai chegar para você quando você ouvir e crer na palavra de Deus. Aleluia. Ela é doce como mel. Ela nos traz ensinamentos profundos. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essa mulher, ela recebe um milagre. Ela começa a conceber o milagre dentro dela quando ela começa a crer. Ela ouviu: tem um Jesus aí que está andando em Ciro e Sidom, em Tiro e Sidom, está por aí. Ela ouviu falar que Jesus estava lá. E aí ela também ouviu falar que estava tendo curas, que estava tendo milagres, que estava tendo libertação, que estava tendo coisas espantosas acontecendo aonde Jesus passava. Então a primeira lição que essa mulher nos ensina é que ela ouviu e ela creu no que ela ouviu. Sabe o que vai trazer o milagre para você essa noite? É você ouvir e crer a palavra de Deus. Ela é viva, é eficaz, ela é poderosa, ela é poderosa. Aleluia. Temos que crer, porque a palavra de Deus, eu tenho algo que eu aprendi no decorrer dos anos. Logo quando eu me converti, eu ia escrever, por exemplo, no Messenger, naquela época de Skype, eu ia escrever Deus, e eu sempre esquecia de apertar aquele botãozinho Caps Lock, acho que é, para pôr o D maiúsculo, escrever Deus com D maiúsculo. Aí um dia eu estava falando com meu pai na fé, pastor Alessandro Gonçalves de São José do Rio Preto. Nós estávamos conversando no Messenger, e ele me disse algo que me chamou bastante atenção. Ele disse assim: sempre que você for escrever a palavra Deus, escreva com letra maiúscula, porque D com D minúsculo são deuses que não são verdadeiros. Estava no início da minha fé ainda, e aquilo eu guardei na tábua do meu coração. E aí eu comecei a fazer teologia. E aí um dia, numa das minhas aulas, nós estávamos falando a respeito disso, de deuses verdadeiros e de deuses falsos, de deuses que realmente eram deuses com D maiúsculo, e quando eram Asterotes, quando era Balaíns, quando era Baal, era com D minúsculo. Aí, estudando, eu comecei a ver que quando os escritores que escreveram a Bíblia, que traduziram-a, que tiraram ela dos papiros, eles molhavam a pena na tinta e começavam a escrever. E quando eles iam escrever a palavra Deus, Yahvé,
quando eles iam escrever essa palavra, eles molhavam a pena na tinta, escreviam a palavra, descartavam a pena e pegavam uma nova pena, de tanta reverência que eles tinham na palavra de Deus. Sabe o que eu quero dizer para você essa noite, meu irmão? Você precisa ter reverência com a palavra de Deus, você precisa acreditar na palavra de Deus, você precisa acreditar no que está escrito aqui, você precisa viver o que está escrito aqui, você precisa fazer o que isso aqui pede para você fazer. Aleluia. Nós achamos que isso é um livro normal. Não. Eu ouvi, já falei aqui numa outra mensagem, de um senhorzinho aí, de um tal youtuber aí, que vem dizer que a Bíblia, ela não é limitada a Deus. Bíblia é o único livro que você pode ler na presença do autor, porque aqui não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E essa mulher, ela recebeu um milagre, porque ela ouviu e ela creu. Se você crê na palavra de Deus nessa noite, você vai receber o teu milagre. Aleluia. Mas você precisa crer. Talvez você está aí do outro lado e está dizendo: eu vou crer, eu vou crer, eu vou confiar, eu vou acreditar. Mas quando a live acaba, você já não acredita mais. Será? Vai? Será que vai mesmo? Será que é verdade? Creia que Deus dá a tua história essa noite. Creia que hoje é um novo dia para a tua vida. Acredite. Essa mulher, primeiro ela ouviu, depois ela creu. A palavra vem dizer no versículo de número 25: e a mulher veio, ela vai e adora ao Senhor. Ação em relação à dificuldade, ela foi. A segunda atitude que eu aprendo é que ela foi até Jesus. Não foi Jesus que foi até ela. Jesus, ele é onisciente, 100% Deus, 100% homem. Porém, ela que vai até Jesus. Quando ela soube que Jesus estava perto, ela não hesitou de ir até Ele. Ela não mediu esforços até encontrar Jesus. Muitas pessoas até ouvem a palavra, mas não tomam uma atitude, não querem se mexer, não querem se esforçar, querem que tudo aconteça de uma hora para outra, sem fazer o mínimo de esforço. O impossível Deus faz, mas o possível nós devemos fazer. Mova-se, Deus tem o melhor para você. Vá até Jesus, faça a tua parte, faça o que dá para você fazer, porque o que não der para você fazer, Jesus vai fazer por você. Mas faça a tua parte. Ela foi até Jesus. A Bíblia diz que ela vai até Jesus. Ela foi ao encontro do milagre. Muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam de uma hora para outra da nossa vida, de qualquer forma. Aí eu vou sentar e vou esperar o meu milagre. Braço cruzado. Se você quer um milagre, busque, lute por ele. Se você tem um sonho, busque, lute por ele. Pastor, mas é Deus quem vai fazer, então eu não preciso fazer nada não. Há momentos que Deus olha para o povo e diz assim: nessa peleja vocês não vão ter que pelejar. Ficai quietos e vede o livramento que Deus vai dar para vocês hoje. Mas há momentos que Deus olha para Josué e diz assim: Josué, põe-te de pé, eu quero a tua posição primeiro, porque depois que você estiver de pé eu vou falar contigo. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Tem momentos que nós precisamos nos mexer, tem momentos que nós precisamos tomar atitude, tem momentos que nós precisamos nos colocar na postura, tem momentos que nós precisamos ter a postura e estar na presença de Deus. Uou! Ela foi. Ação em relação à dificuldade.
Diante da dificuldade, houve uma ação daquela mulher. E olha que ela nem tinha intimidade com Jesus, hein? Ela só tinha ouvido falar. E quando ela ouve, ela vai até Jesus. Será que esse distanciamento social tem te distanciado de Jesus? Será que esse isolamento social tem feito com que a tua vida de oração tenha parado porque os cultos não? Será que esse isolamento social tem feito com que a tua vida de jejum tenha parado porque os cultos pararam? Será que esse isolamento social tem distanciado você nos momentos de intimidade com Deus porque os cultos pararam? Sabe o que eu quero dizer para você essa noite? Jesus está dizendo: eu quero fazer um milagre na tua vida, mas você precisa vir até mim, você precisa buscar, você precisa continuar do jeito que você era antigamente. Essa quarentena, esse isolamento não pode te atrapalhar a tua intimidade com Deus. Não pode. Não pode. Hábitos. Não, pastor, eu estou orando. Se nem na live você está assistindo, se nem os cultos online você está acompanhando, você vai falar para mim que está orando, que está buscando a Deus, que está falando com Deus, que está na presença de Deus, que está buscando ao Senhor? Não. Nós precisamos nos isolar desse vírus. Sim, precisamos. Nós estamos aqui hoje, a equipe que está aqui hoje, está todo mundo de máscara, todo mundo com álcool em gel. Estamos aqui nos protegendo. Porém, nós não podemos deixar de ir até Jesus. Ir até Jesus não é vir à igreja. Ir até Jesus não é vir no culto. Ir até Jesus não é chegar aqui. Ir até Jesus é ter uma vida de comunhão com Ele. É ter uma vida aonde Jesus está. Aleluia. Quantos crentes se esfriando por causa desse isolamento, irmãos? Quantas igrejas sendo desfeitas? E quando eu falo igreja, eu não estou falando do templo físico, eu estou falando dessa igreja sendo desfeitas por causa do isolamento social, que acabou virando um isolamento espiritual. Esse isolamento social tem te tirado da presença de Deus. Esse isolamento social não tem deixado você orar mais. O medo tem tomado conta de você. Você não tem mais vontade de orar. Você não tem mais vontade de jejuar. Você não tem mais vontade de pregar. Você não tem mais vontade de cantar. Mas eu profetizo que nesta noite o Todo-Poderoso vai aquecer a tua fé. Você vai voltar igual era antigamente. Uou! Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. Satanás já amou tudo isso para que nós pudéssemos nos esfriar, para que pudesse parar a igreja, para que pudesse parar o povo. Mas ele se enganou, porque na época da igreja primitiva, lá em Roma, quando no Coliseu as pessoas, os cristãos com bebês no colo, eram colocados dentro da arena com famintos leões, e o Coliseu todo cheio de pessoas. Quando o leão estraçalhava aquele cristão que não queria negar a fé, na arquibancada mais um aceitava Jesus, mais um dizia: eu quero servir a esse Deus. Se Satanás quer usar essa quarentena para esfriar a fé de crente, ele vai essa noite bater em retirada em nome de Jesus. Não vai esfriar tua fé, não vai matar tua família, não vai esfriar tua fé, porque o Deus que você serve é maior. Vá até Ele. Está em dificuldade, vá até Ele.
pastor, é que eu estou com um problema. Vai até Jesus. Ele está dizendo: eu sou a solução. Ele está dizendo: eu sou o caminho. Ele está dizendo: eu sou a verdade. Ele está dizendo: eu sou a vida. Ele está dizendo: eu sou a porta. Ele está dizendo: eu sou o pão vivo. Vá até Ele. A palavra continua dizendo no versículo de número 25, que ela veio e ela adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ela se lançou, ela se humilhou, ela entendeu que era pecadora e que necessitava da misericórdia de Jesus. Ela entendeu que não havia recursos humanos que pudessem resolver o seu problema. Mediante a situação, ela se humilhou diante de Jesus. É tempo de nos humilhar diante de Deus, pois somente Ele tem a solução para as nossas vidas. É tempo de nos humilharmos na presença do Senhor. Não é o coronavírus que vai acabar com a tua história, não é a pandemia, não é a crise econômica, não é a briga política partidária o que vai acabar com a tua história, porque Jesus está no controle da tua história. Não vai acabar com a tua história, aleluia. Essa situação não vai acabar com os teus sonhos. Essa situação não vai. A palavra de Deus diz que quando essa mulher está desesperada e não vê mais recurso nenhum, não vê mais o que fazer, ela vai até Jesus e ela adora, ela se humilha. Ela entendeu que ela necessitava da misericórdia de Jesus. Ela sabia que não tinha mais recursos humanos que pudessem resolver o problema dela. É tempo de nos humilhar diante de Deus, porque só Ele tem a solução para as nossas vidas. Tempo de nos humilharmos na presença de Deus, porque esse problema só vai ser sanado quando nós aprendermos a adorar a Deus em meio a conflitos. Esse problema só vai ser sanado quando você aprender a adorar a Deus em meio às crises existenciais. Você só vai aprender quando diante da dificuldade você adorar e se humilhar aos pés do Senhor, aleluia. Está todo mundo atrás de vacina, está todo mundo testando um remédio, anticorpos, cloroquina, vacinas sendo testadas. Quando não há mais recurso, nós precisamos buscar a Jesus, nós precisamos clamar ao Senhor. Nós precisamos nos humilhar nos pés do Senhor. Pastor, eu estou sem força, não aguento nem orar mais. Então se ajoelhe e chore. Pastor, já não tenho mais lágrima para chorar. Então geme, porque a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então chora, geme, mas faz alguma coisa. Se humilha aos pés do Senhor, Ele vai mudar a tua história, aleluia. Se humilhe na presença de Deus. Nós estamos nos humilhando ao pé da China, querendo respirador. Nós estamos nos humilhando aos pés da China, querendo máscara, EPIs e insumos. Mas quando nós aprendemos que nós devemos nos humilhar aos pés do Senhor, aí nós vamos entender que é Ele quem sara, que é Ele quem cura, que é Ele quem dá vida, que é Ele quem faz o milagre, aleluia. Nós precisamos aprender a nos humilhar aos pés do Senhor, nos humilhar aos pés de Deus. A Bíblia ainda diz que ela rogou, ela clamou a Jesus, intercedeu pela vida da sua filha. Ela não se importou com as barreiras, com os impedimentos, não se importou com a multidão e com o preconceito. Ela olhou apenas para Jesus. Não se cale diante das dificuldades. Não deixe a multidão te calar. Não deixe a multidão te calar.
mas clame que Jesus vai te dar a resposta certa. Ela rogou a Jesus, ela não estava nem aí para o que os discípulos estavam dizendo. Você acha que os discípulos já não tinham mandado ela calar a boca? Os discípulos estavam tão cheios dela já, que os discípulos chegam a Jesus e falam assim: Jesus, essa mulher está gritando demais, já falamos com ela, não fica quieta, Jesus. Vai lá e dá um jeito, o Senhor pode, o Senhor tem poder, vai lá, fala para ela se calar, Jesus, fala para ela parar com essa ladainha toda. Os discípulos já tinham falado para ela, mas quando Jesus chega, ela vê a oportunidade, ela não olha para o discípulo, ela não olha para a multidão, ela fixa em Jesus, ela se humilha aos pés dele e roga o milagre de Jesus. Não olhe para a multidão, não olhe para o que a Globolista está falando, não olhe para o que os jornais estão falando, não olhe para o que a mídia está falando, não olhe para o que a multidão está gritando aí fora. Não tire o foco de Jesus, não tire o foco de Jesus. Rogue a Ele, Ele vai mudar a tua história, mas é Ele, aleluia, é Ele, é Jesus. Ela rogou, ela clamou, ela intercedeu pela filha dela. Ela se humilha e ela roga a Jesus. Jesus está esperando isso de você essa noite, que você clame a Ele. Jeremias, capítulo de número 33, versículo de número 33, diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Clame a Jesus essa noite. O teu problema não é maior do que o teu Deus, ou a tua situação não é maior do que Ele. Isso que você está passando não é maior. Pastor, mas eu estou no grupo de risco. Pastor, mas eu estou passando por isso. Pastor, aquilo outro, escassez, falta de emprego, isso e aquilo. Clame, rogue a Jesus essa noite. Ele pode mudar a tua história. Para de reclamar, para de querer ficar contando a tua história para todo mundo. Para de querer fazer a tua história ser ouvida por todos. A tua história não precisa ser ouvida pela multidão. A tua história não precisa ser ouvida pelos discípulos. Essa mulher não conta a história dela para a multidão. Essa mulher não conta a história dela para os discípulos. Essa mulher conta a história dela para Jesus. Conte a tua história para Jesus essa noite. É para Jesus que você tem que contar a tua história. Só para Ele. É para Ele que você tem que dizer o que você precisa. Para de olhar para a multidão. Para de olhar para as pessoas que estão do seu lado. Pare de procurar socorro onde não tem. Para. O teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Clame a Jesus. Clame a Ele essa noite. Busque a Ele, somente a Ele, única e exclusivamente a Ele. Esteja na presença dEle. Esteja buscando a Ele. O versículo de número 28 diz assim: Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Ela perseverou. A Bíblia diz que mesmo com uma resposta inesperada de Jesus, a fé daquela mulher não se abalou. Existem momentos que a gente ora e ora e ora e ora e ora mais um pouco e parece que Deus não nos ouve. Existem momentos que você dobra o seu joelho para falar com Deus e parece que o céu está de bronze. Parece que a oração não flui. Parece que ela não passa do teto. Já teve momentos, Deus está orando e fala: Jesus, dá um sinal, faz alguma coisa,
Mota, que o Senhor está me ouvindo, porque parece que está tão gelado, parece que tem um iceberg aqui dentro. Eu quero ouvir a tua voz. Fala alguma coisa. E Deus, a única coisa que fala é silêncio. E muitas vezes nós levantamos frustrados, achando que Deus não está nos ouvindo. Mas quando Deus se cala, não quer dizer que Ele não está trabalhando em nosso favor. Quando Deus se cala é porque Ele está trabalhando ao nosso favor, é ao contrário. Não é porque Ele está calado que Ele não está trabalhando. Não é momento de Deus falar, mas é momento de Deus trabalhar. É momento de Deus agir. Você pode achar que o céu está de bronze, mas a oração está chegando até Ele. Quando essa mulher, ela recebe essa resposta de Jesus, inesperada, ela não se abala. Ela não diz, não, eu não vou mais falar, eu não vou mais orar, Ele está me humilhando. Não é isso que ela faz. Ela continua firme e ela não se revoltou contra Cristo. Ela retrucou com sabedoria as palavras, e é por isso que ela recebeu a sua bênção. Quando Jesus diz assim, eu não posso dar o alimento dos filhos para os cachorros, ela poderia ter dito, vá para lá, Jesus. Sabia que o Senhor não ia fazer nada mesmo. Sabia que o Senhor não ia, não, sabia. Mas não. Ela tem a sabedoria de dizer, Senhor, eu sei disto. Eu sei que eu não faço parte. Eu sei que eu sou uma pecadora. Eu sei de tudo isso, Jesus. Mas quando os senhores estão comendo na mesa, eles deixam cair umas migalhas e o cachorrinho que está debaixo da mesa come. Ela está dizendo para Jesus, Jesus, eu quero receber a minha bênção. Nós precisamos ter equilíbrio espiritual e não nos desesperar com as adversidades da vida. Se mantenha firme, tenha estabilidade espiritual na tua vida. Nós temos que ter tranquilidade, equilíbrio espiritual, porque não é tudo do jeito que nós queremos. Essa mulher podia ter desistido e perdido a bênção. Se quando ela ouve Jesus falar, ela vira as costas e vai embora, acabou. Não recebe. Tem gente que não recebe bênção porque não sabe ouvir a voz de Jesus. Ouve a voz do Mané, ouve a voz do José, ouve a voz da Maria, ouve a voz da Joana, mas não ouve a voz de Jesus. Sabe o que eu quero dizer para você essa noite? Seja sensível pelo menos um pouquinho, pelo menos por alguns instantes. Seja sensível à voz de Jesus. Entenda espiritualmente o que Ele quer para você. Tenha equilíbrio espiritual. Equilíbrio. Sabe o que é isso? Quando um malabarista, ele vai andar na corda bamba, ele cata um varão, um pedaço de pau bem grande, para que ele tenha equilíbrio em cima das cordas, para que ele possa não cair. Nós temos que aprender a ter equilíbrio espiritual. Tem gente que não sabe o que é ser equilibrado espiritualmente. Tem gente que não sabe o que é ter equilíbrio espiritual. Qualquer coisinha está pulando da corda e desistindo. Qualquer coisinha está pulando o barco e indo embora. Qualquer coisinha, porque o barco está com um furinho só, está entrando um pouquinho d'água dentro, eu vou abandonar o barco, estou indo embora. Tenha equilíbrio espiritual. Ouça a voz de Jesus. Entenda o que Jesus quer de você, mas tenha equilíbrio espiritual. Seja perseverante. Essa mulher nos ensina a perseverar, irmãos. Ela nos ensina a ter perseverança diante do momento crítico e diante da dificuldade. Perseverar diante da dificuldade. Quando tudo está bem é fácil perseverar, né? Quando o meu ministério vai de vento em popa, as agendas estão correndo. Quando todo mundo está me convidando para ir. Nossa, que bom. Então eu consigo ter equilíbrio espiritual. Quando
todo mundo está me chamando para cantar em tal lugar, então tá bom, eu tenho equilíbrio. Quando a porta do emprego está aberta, quando a minha vida financeira está boa, então eu tenho equilíbrio espiritual, tá bom, tá gostoso. Quando as coisas estão fluindo bem no meu trabalho, na minha casa, com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos, então eu tenho equilíbrio espiritual, tá ótimo, tá bom. Mas quando você começa a ter atritos dentro do ministério, quando você começa a sofrer dentro da sua casa, quando o emprego já não é mais aquilo que você esperava, quando as portas começam a se fechar, quando a enfermidade chega, também é necessário ter equilíbrio espiritual para poder sobreviver. Se não tiver equilíbrio, não vai sobreviver. Uou! Equilíbrio espiritual, saber medir as coisas no meio da adversidade. Nós não podemos nos desesperar, nós temos que nos manter firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, diz a Bíblia. E a última lição que eu aprendo está também no versículo de número 28. Ela achou, ela recebeu o que ela foi buscar. Houve algumas etapas. Com certeza essa mulher, no momento quando ela ouve essa palavra de Jesus, ela deve ter dentro de si desanimado, sim. Com certeza essa mulher, quando ela chega e os discípulos começam a mandar ela se calar, ela deve ter se frustrado, sim. No momento em que ela encontra a multidão e vê tanta gente em volta de Jesus, ela deve ter se frustrado, sim. Mas ela perseverou, ela teve equilíbrio, ela foi até Jesus. E quando ela chega, ela recebe o milagre. A Bíblia diz que quando ela chega em casa, ela encontra a sua filha restaurada. Ela teve o seu lar transformado e todos puderam ver qual o grande milagre Deus havia feito na vida dela e da sua família. Quando nós obedecemos a palavra de Deus e continuamos firmes em Cristo, Ele faz coisas grandiosas na nossa vida. Nós precisamos ficar firmes com Jesus, não importa o que aconteça, não importa, nós temos que estar firmes com Jesus, nós temos que estar firmes e constantes com Jesus, para recebermos os milagres de Deus na nossa vida. Nós temos que estar firmes pastor, não, eu tenho que estar firme com a igreja. Não, tem que estar firme com Jesus. Pastor, firme na igreja é uma consequência de estar firme com Jesus. Não, eu tenho que estar firme com o pastor. Não, você tem que estar firme com Jesus. Firme com o pastor é uma consequência de estar firme com Jesus. Não, eu tenho que estar firme na comunhão com os irmãos. Não, você tem que estar firme com Jesus. Eu vou falar, porque se você estiver firme com Jesus, você está em comunhão com os irmãos. Agora, se você não está em comunhão com os irmãos, você não está firme com Jesus. Não tem como, irmão. A Bíblia diz que não tem como brotar água doce e água salgada da mesma fonte. Ou é doce ou é salgada. Não tem como. Nós fomos para Ilhabela, acho que faz 1 ano já, a última vez que nós fomos. E a gente vai numa praia lá, aonde a água doce, ela desce e se encontra no mar. Porém, conforme a maré vem e vai enchendo, as ondas começam a entrar naquela lagoa de água doce e ela fica toda salgada. Não tem mais água doce ali, porque a fonte lá em cima foi tampada. A água doce chegou, a água salgada chegou e invadiu a água doce, tudo ficou salgado. Não tem como de uma fonte jorrar as duas águas. A doce estava ali jorrando, mas quando chegou a salgada, tampou. Sabe o que eu quero dizer para isso, meu irmão? Você não vai viver para sempre jorrando água doce e água salgada. Ou você é ou você não é, ou é sim sim, ou é não não. Não tem meio termo.
quer receber o teu milagre, você precisa viver uma vida constante com Jesus. E não tem meio termo. Vou falar. Eu estou firme com Jesus. Pá! Sou o cara, mas não estou firme. Não aguento olhar para a cara do meu irmão. Para. Você não está firme com seu irmão e nem com Jesus. Eu vou falar. Ele está mandando, eu vou falar. Eu até perdoei, mas eu não quero mais ter contato. Então você não está firme com Jesus, irmão. Se converte de novo. Para. Toma vergonha na tua cara e se converte. Que se você não estiver firme com Jesus, você não consegue ter comunhão. Para de enganar você, para de enganar os outros. Para de se enganar. Se eu não estiver firme em comunhão com os irmãos, eu não estou firme com Jesus. E para a gente encerrar, que nós possamos aprender com os exemplos de fé dados por essa mulher, porque somente assim nós vamos poder desfrutar e receber o melhor de Deus, o melhor que Deus tem para nossas vidas. Nós só vamos receber o melhor de Deus para nossas vidas quando nós estivermos verdadeiramente firmes com Jesus. Não tem outro jeito, não tem outra forma. Se nós não estivermos firmes com Jesus, nós não vamos receber os nossos milagres. Não tem jeito, não tem como, se nós não estivermos firmes com Jesus. Eu quero te convidar nesse momento a orar comigo. Eu não sei qual é a sua situação, eu não sei o problema que você está passando, eu não sei o que você está sofrendo neste momento, eu não sei quais são as crises que você está passando. Talvez o teu coração está amargurado, e quando nós não temos paz, nós não devemos tomar decisões, meu Deus. Feche seus olhos. Se você puder, coloque as mãos no teu coração neste momento. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, começa a tocar cada vida. Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, cada um que está aí do outro lado, Pai, está ouvindo essa palavra agora. Espírito Santo de Deus, começa a tocar nessas vidas nesse momento, Senhor, e curar essas feridas, Senhor. Feridas que não são feridas físicas, mas são feridas espirituais. Começa a tocar, Jesus. Começa a sarar essas feridas, Senhor, essa noite. Pai, que eles possam compreender o teu plano, Senhor, como essa mulher soube compreender. Oh, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa entrar nessas vidas agora.